Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like. Seria errado da minha parte se eu pedisse ao meu marido para me apoiar? Eu, 28, e meu marido, 29, somos casados e muito felizes. Meu marido está no exército e eu não o verei até dezembro. Ele partiu há alguns meses. Antes de partir, ele deixou a bicicleta de triatlo na oficina local para ser consertada. Digo local, mas a loja fica em 2 cidades vizinhas. Aproximadamente 40 minutos de carro. Na semana passada, consegui falar com meu marido por um curto período e ele mencionou que sua bicicleta estava pronta e perguntou se eu poderia pegá-la para ele. Bem, há alguns dias, consegui ir até a loja e perguntei ao proprietário sobre a bicicleta. O proprietário é um homem mais velho, talvez com uns 60 e poucos anos. Eu era a única cliente na pequena loja e havia 3 jovens funcionários adolescentes trabalhando em outras bicicletas. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu dei o nome do meu marido e perguntei se eles conseguiram encontrar as peças necessárias para consertar a bicicleta. Foi então que o homem mais velho começou a gritar comigo. Ele estava gritando o tempo todo. Vocês conseguiram encontrar as peças necessárias? Ele, você acha que eu me lembro disso? Esta bicicleta foi consertada há 2 meses. Ligamos para você em junho. Eles obviamente tentaram ligar para o meu marido em junho, mas ele não tem acesso ao telefone. Imediatamente, pedi desculpas e tentei explicar que eu não tinha pessoalmente recebido nenhuma ligação, e que meu marido estava no exército. Mas ele não estava ouvindo e me interrompeu. Sim, bem, vou te dizer uma coisa, também estive no exército, tenho câncer na orelha por causa do exército. Obrigada por seu. Não me agradeça. Ok. Nós apreciamos você ter vindo aqui, mas chegar atrasada para pegar isso não nos ajuda. Sinto muito, eu não sabia disso. Isso custa $540. Esse preço estava muito além do meu orçamento, eu não fazia ideia de que seria tão caro, mas eu paguei de qualquer maneira, não queria discutir com alguém que já estava gritando e praticamente cuspindo na minha cara. Ainda não sei se o preço do reparo específico foi justificado ou se ele me cobrou mais porque estava com raiva. Ele passou meu cartão, e um dos adolescentes carregou a bicicleta no meu veículo. Enquanto estava do lado de fora, pedi desculpas também ao rapaz e mencionei que só consigo falar com meu marido por 10, 20 minutos uma vez por semana e nem sabia que a bicicleta estava pronta. O rapaz disse, sim, foi só uma questão de timing, e saiu. Seja lá o que isso signifique. Eu chorei o caminho inteiro para casa. Tive minha primeira resposta genuína a um trauma em anos por causa dessa terrível interação. Eu não reajo bem a gritos devido a abuso na infância por parte do meu pai. Vou conseguir falar com meu marido neste fim de semana. Seria errado da minha parte pedir a ele para ligar para o dono da loja e me defender? Ou estamos errados por não termos sido pontuais para buscar a bicicleta? Pelo que sei, não há regras postadas sobre quanto tempo você pode deixar uma bicicleta lá e não vi nenhuma regra postada em seu site a esse respeito. Por um lado, entendo que ter um pequeno negócio é difícil e talvez eles realmente precisassem do dinheiro mais cedo na temporada. Mas, por outro lado, a prosperidade do pequeno negócio não é minha responsabilidade pessoal, eu não tinha ideia de que a bicicleta estava pronta e não merecia ser tratada daquela maneira. Sinto que foi uma interação extremamente inapropriada por parte do proprietário da loja, especialmente considerando que fui mais do que educada e apologética o tempo todo. Devo pedir ao meu marido que me defenda e ligue para o dono da loja por ter sido cruel? Eu seria a vilã se fizesse isso? Já sou a vilã? Preciso de conselho sobre isso. Atualização. Para esta atualização, vou chamar meu marido de Adrian, nome fictício. Obrigada às poucas pessoas que responderam e me deram um veredito e conselhos. Hoje consegui falar brevemente com meu marido Adrian. Contei a ele sobre a situação. Ele parecia chateado e disse que ligaria para a loja de bicicletas. De acordo com Adrian, em seus registros de chamadas, mensagens ou mensagens de voz,
Ele nunca recebeu uma mensagem da loja em junho informando que a bicicleta estava pronta para ser reparada. O que é um dos pontos originais que o dono idoso da loja tentou fazer quando eu parei na loja. Adrian ligou para a loja de bicicletas hoje e conversou com o dono. A conversa acabou se transformando em uma discussão acalorada entre Adrian e o ríspido senhor idoso que comanda o estabelecimento. Meu marido disse ao proprietário que, se a loja tinha um problema, então eles não deveriam ter descontado em mim. E se houvesse um problema, poderia ter sido discutido entre Adrian e o proprietário. Meu marido também mencionou ao proprietário que ele nem sequer recebeu uma atualização sobre a bicicleta 2 meses atrás. O proprietário da loja tentou argumentar e dizer que isso não era verdade, mas nem Adrian nem eu recebemos uma ligação deste lugar. O proprietário ainda tentou justificar suas ações em relação a mim. Como ele pode realmente achar que gritar com uma terceira pessoa inocente está bem? Depois de ouvir o velho senhor não recuar ou se desculpar por me gritar, a conversa escalou. Foi uma troca acalorada. Muitos argumentos de ambos os lados. Adrian acabou bloqueando o número da loja e prometeu nunca recomendar ninguém a ir para aquele estabelecimento novamente. Meu marido disse que estava realmente agitado com a conversa e que precisava se acalmar. Ele prometeu tentar me ligar novamente mais tarde hoje. Acho que devo mencionar que Adrian é um verdadeiro borboleta social, muito gentil e fácil de conviver. Portanto, ter uma discussão desse tipo não é normal para ele. Não é como se nós dois saíssemos por aí procurando briga. Quanto aos reparos da bicicleta custarem $540, aparentemente era o preço esperado para os reparos que precisavam ser feitos. Os reparos eram extensos, mas ainda muito mais baratos do que comprar uma nova bicicleta de triatlo. Fiquei feliz por meu marido ter me defendido, me sinto confortada sabendo que ele se importa. Também me faz sentir bem em relação ao nosso futuro juntos. Sei que esse não é o ponto do post, mas é bom ter seu parceiro defendendo sua honra. Também me sinto justificada sabendo que não fui a vilã e que não estava reagindo exageradamente. Quanto ao dono da loja, espero que ele tenha que cortar a grama num dia quente e que tenha um daqueles incômodos calos que rasgam a pele dos lados dos dedos. Eu sou o babaca por dizer à minha esposa que o comportamento ridículo do nosso filho foi culpa dela? Eu, 48, e minha esposa Mary, 50, sempre mimamos nosso filho Mickey, 28. Mickey nasceu prematuro e passou um tempo na UTI neonatal. Mary era muito protetora dele. Ela era uma mãe superprotetora e constantemente se excedia em nome de Mickey. Uma coisa que me incomodava era que ela sempre abraçava e beijava nosso filho. Isso não era um problema. O problema era que ela ficaria triste de mau humor se ele não desse um abraço ou beijo nela. Ela também tinha um acordo de pagamento por beijo com Mickey. Eu tentei dizer a Mary que Mickey estava crescendo e que não apreciaria tanto ser mimado por sua mãe, mas ela estava convencida de que seu precioso garotinho não se tornaria um homem mau e rabugento que odiaria abraços e beijos. Acho que ela estava certa. Mickey se casou há alguns anos com Diane. Ela é uma mulher honesta e sensata. Ela é direta e lógica. Eu estava um pouco preocupado com Mary porque todos sabem como mães e noras não se dão bem, mas ela adorava Diane, pelo menos até que Mickey veio até ela com seus problemas no casamento. Nos últimos anos, ele contou a Mary que Diane estava se afastando dele. Eles estavam muito perto da separação, embora eu não ache que meu filho teria se divorciado dela. Resumindo, Diane desmaiou ao volante e sofreu um grave acidente. Mais tarde, disseram a ela que tinha uma doença autoimune com fadiga como efeito colateral. Diane precisa de uma cadeira de rodas na maior parte do tempo, mas não está paralisada. Mickey tem cuidado dela e está se saindo muito bem. Eles parecem ter um casamento feliz e mais forte. Hoje, minha esposa estava nervosa. Ela me disse que Mickey e Diane a visitaram. Nossa cidade não é amigável para cadeiras de rodas, então Diane precisa de muita ajuda. Mary me disse que Mickey pediu a Diane que o pagasse com abraços e beijos e que ele estava sufocando-a com carinho. Eu perguntei a Mary se Diane parecia com medo, chateada ou irritada. Ela disse que não. Eu disse a Mary que não via problema em uma piada interna entre um casal casado. Mary explodiu dizendo que estava errado por causa da situação de vulnerabilidade de Diane. Eu disse a ela que, em primeiro lugar, Diane não estava indefesa, e, em segundo lugar, o comportamento ridículo de nosso filho era culpa dela. Mary modelou que abraços e beijos eram necessários para mostrar amor, e Mickey estava fazendo o que aprendeu. Na verdade, ele aprendeu toda a questão de pagar com um beijo de Mary. Ela saiu furiosa e está me dando o tratamento do silêncio. Eu seria o errado?
Atualização. Muitas das respostas disseram que minha esposa Mary estava com ciúmes de Diane, nossa nora, ou excessivamente próxima de Mickey, nosso filho. Mas ela recebeu Diane de braços abertos e a tratou como a filha que nunca teve. Convidamos Diane e Mickey para comer algo. Bem, Mary fez isso. Ela comentou algumas vezes em voz baixa que Mickey estava fazendo muitos gestos de carinho em público e o mandou ir à mercearia. Depois ela interrogou Diane sobre se ela se sentia confortável, se algo a estava incomodando e disse a Diane para deixar que ela soubesse se algo a preocupasse, porque Mary a buscaria. Sem julgamentos. Fiquei perplexo. Diane agradeceu a Mary, mas disse que estava bem. Mickey voltou e tivemos um bom momento, embora eu tenha notado que Mary ficou de olho neles o tempo todo em que estiveram em nossa casa. Depois que eles foram embora, virei-me para Mary e perguntei o que diabos ela estava fazendo. Ela gaguejou que não tinha ideia do que eu estava falando. Eu disse a ela que ela estava agindo realmente estranha e a questionei diretamente se ela estava com ciúmes de Mickey fazendo sua coisa com Diane. Ela desabou e disse que não estava com ciúmes, estava absolutamente desconfortável. Em seguida, ela me disse que odiava a maneira como Mickey usava uma coisa inocente entre mãe e filho como marido e esposa. Eu perguntei por que isso a incomodava. Ela disse que parecia ruim, um homem exigindo afeto em troca de ajudar sua esposa fisicamente incapacitada. Ela enfatizou que Diane estava mais indefesa aqui do que ela poderia estar. Vivemos em uma cidade montanhosa que não é adequada para cadeiras de rodas. Diane não pode mais dirigir. Ela teve que depender de Mickey. Mary teve que perguntar a Diane e ter certeza de que ela estava realmente bem. Eu perguntei a ela se ela tinha tão pouca confiança em seu próprio filho para ser uma boa pessoa. Mary disse que o próprio pai dela parecia ser uma boa pessoa para os outros, mas não era um bom pai nem marido. A mãe de Mary, já falecida, era fisicamente incapacitada e provavelmente tinha ansiedade e depressão por causa de sua deficiência e do comportamento controlador de seu marido. Ela não podia sair de casa e não tinha dinheiro. Seu marido ameaçou interná-la em um hospício se ela tentasse sair, com ou sem as crianças. Então, a mãe de Mary, minha sogra, recompensava as crianças com beijos e abraços se elas a ajudassem. Elas faziam tarefas domésticas, como lavar louça ou roupas ou ajudá-la a preparar uma refeição, em troca de abraços e beijos extras, já que a mãe dela não tinha uma mesada para dar a eles. A mãe dela faleceu quando ela era adolescente. Mary nunca mencionou muito de sua infância antes disso. Mary passou essa tradição para Mickey, mas a modificou um pouco porque gostava de mimar Mickey. Ver isso fora do contexto de mãe para filho e com Diane fisicamente incapacitada foi bastante perturbador para Mary, e ela estava tendo ataques de pânico só de pensar nisso. Mickey se parece com o avô dele. Ele puxou os traços de Mary, então acho que isso também a deixou chateada. Sentei-me com ela e disse que entendia de onde ela vinha e que poderíamos resolver isso juntos. Liguei para Mickey e contei a ele a história de seus avós, e Mickey disse que entendeu por que isso estava incomodando sua mãe e que não faria mais isso na frente de Mary. Mary disse que se sentiu magoada porque eu presumi o pior dela, em vez de estar preocupada com Diane. Magoei profundamente os sentimentos dela. Eu pedi desculpas, mas ela ainda está magoada. Edição: recebi mensagens dizendo que não fui claro sobre o que Mickey estava fazendo que deixou minha esposa tão chateada. Então, a mãe de Mary dava um abraço e um beijo em Mary por lavar a louça, por exemplo. Mary dava um abraço em sua mãe por fazer o jantar ou costurar suas roupas, já que sua mãe não tinha muita energia. Quando Mary teve Mickey, ela dava a ele sorvete ou uma viagem ao parque e pedia um abraço em troca. Agora, quando Diane precisava de ajuda para entrar em nossa casa, Mickey fazia piadas que ajudaria em troca de um beijo. Ou ele ajudava nas refeições e pedia um abraço ou beijo na sequência. Agora, Mickey nunca deixaria de ajudar sua esposa se ela não lhe desse um beijo, assim como Mary não teria negado um lanche ou uma viagem ao parque para Mickey quando ele não queria um abraço quando era criança. Mas isso estava desencadeando Mary por causa de seu passado. Mickey prometeu parar de fazer a piada de um beijo como pagamento, não parar com carinho com Diane. Eu me sinto mal porque Mary disse que presumi o pior dela. Talvez tenha sido a conclusão natural, mas não deveria tê-la acusado e deveria apenas ter perguntado o que estava acontecendo. Eu sou a babaca por me recusar a conhecer os amigos do meu namorado a menos que eles se desculpem comigo? Há algumas semanas, os amigos do meu namorado encontraram uma conta no Tinder com minhas fotos e deram match nela. Eu não conheci os amigos do meu namorado ainda, mas eles sabem como eu sou porque meu namorado mostrou a eles fotos minhas.
Eles mostraram a conta para o meu namorado, que imediatamente me ligou para me contar sobre isso. Eu não uso o Tinder há mais de um ano, e o Tinder supostamente exclui contas inativas após 7 dias, então eu sabia que não era minha. O amigo dele também conversou com a conta naquele fim de semana, mas eu estava com meu namorado assistindo a um filme exatamente naquele momento, então meu namorado também não acreditou que a conta fosse minha. Mas os amigos dele não estavam convencidos de que eu não estava traindo. Eu podia ouvi-los gritando coisas pelo telefone, como: faça aquela vadia se provar. Sua namorada é uma vadia, junto com outros nomes realmente degradantes. Meu namorado pediu que eles se calassem, pois eu estava à beira das lágrimas. Eu entrei em uma chamada de vídeo com todos eles enquanto o amigo conversava com a conta. Eles me fizeram mostrar minhas mãos e meu telefone durante toda a chamada de vídeo. O impostor respondeu e eu fui inocentada. Nenhum deles se desculpou comigo. Eles só pediram desculpas ao meu namorado, o que pareceu ainda mais desrespeitoso. Aparentemente, esses amigos estão dando uma festa neste fim de semana, e meu namorado quer que eu conheça o grupo pela primeira vez. Mas eu não quero ter nada a ver com eles até que eles se desculpem comigo por me chamarem de nomes. Meu namorado entende, mas também diz que significaria muito se eu desse outra chance aos amigos dele, já que eles estavam realmente fazendo o melhor para apoiá-lo, já que ele já foi traído no passado. Atualização. Tanta coisa louca aconteceu e eu só estava tentando processar tudo. Nem acho que vocês vão acreditar no que aconteceu. Depois de ler os comentários no meu último post, eu disse novamente ao meu namorado que não iria à festa porque me senti desrespeitada pelos amigos dele e fiquei desapontada por ele não ter feito nada para me apoiar. Meu namorado pediu desculpas e compensou passando o fim de semana comigo em minha casa em vez de ir à festa. Ele me disse que, depois de sair do emprego, não entraria em contato com nenhum de seus amigos que se recusasse a se desculpar comigo, nenhum deles o fez. As desculpas dele pareceram genuínas, e ele não indo à festa me convenceu de que estava tudo bem, então eu não terminei com ele. Avançando alguns dias. Meu namorado e eu estávamos deitados juntos na cama. Ele estava no celular, mandando mensagens para alguns de seus amigos enquanto eu assistia a vídeos no TikTok. Em certo momento, dei uma olhada em seu celular enquanto ele rolava as mensagens e vi que ele havia enviado um monte de capturas de tela das minhas fotos do Instagram para alguém. Mesmo de longe, eu podia dizer que eram fotos minhas. Não pensei muito nisso e até pensei: ele está mostrando aos amigos como eu sou, eu estava tão burra. Então, antes de dormirmos, eu brinquei e perguntei a ele: ei, por que você estava enviando as fotos do meu Instagram para seus amigos? Ele ficou branco e havia tanto pânico em seu rosto. Eu imediatamente soube que algo estava acontecendo e o fiz explicar. Aparentemente, ele enviou as fotos do meu Instagram para os amigos dele para que eles pudessem criar uma conta falsa no Tinder para ver se eu estava realmente traindo ele. Como ele já havia sido traído no passado, ele se sentiu tão inseguro em nosso relacionamento que queria ter certeza de que eu não estava usando aplicativos de relacionamento ou fazendo algo suspeito pelas costas dele. Ele achou que o confronto me assustaria para uma confissão real. Mas ele não queria parecer o vilão com sérios problemas de confiança, que é o que ele é, então fez com que seus amigos me confrontassem por ele enquanto fingia estar do meu lado o tempo todo. Eles viram minha reação a tudo isso. Eu estava literalmente à beira das lágrimas durante toda a chamada e não confessei nada do que me acusaram, e decidiram encenar como um catfish. Portanto, parabéns a todos vocês nos comentários que acertaram. Os amigos criaram a conta falsa. Eu não acreditei no começo porque não tinha evidências e odeio fazer suposições falsas sobre as pessoas, irônico, não é? Também pensei que eles não tinham como pegar fotos minhas, já que meu Instagram é privado. Mas como diabos eu deveria saber que meu próprio namorado estava fornecendo as fotos para me incriminar? Não preciso dizer que terminei com ele. Ele chorou o tempo todo, o que foi satisfatório de assistir, admito, mas também doloroso. Obrigada por todo o apoio. Desejem-me sorte na terapia. Meu pai está tendo um caso com alguém da minha idade. Estou meio atordoado. Minha mãe não quer falar sobre isso e apenas diz que eu não entendo o que significa estar casado. Talvez eu não entenda, mas realmente não acho que isso esteja certo. Meu pai, 49, e minha mãe, 47, estão casados há mais de 20 anos. Eles têm eu, 21, e meu irmão mais novo. Eles são mais jovens, no entanto. Meu irmão foi diagnosticado com câncer há 8 anos, e foi uma grande jornada garantir que ele superasse.
Isso teve um grande impacto em toda a família. Minha mãe largou o emprego para cuidar do meu irmão em tempo integral. Foram mais de 2 anos de altos e baixos, mas tivemos sorte, meu irmão está indo muito bem agora. Meu pai tem um emprego de alto nível e sempre trabalhou muito, mas sempre conseguia chegar em casa para o jantar. Mas, cerca de 1 ano depois do início do tratamento do meu irmão, ele começou a trabalhar até tarde ou a ir para o clube de golfe uma noite por semana. Depois, ao longo do tempo, foram 2 noites, e nos últimos anos, tem sido metade da semana. Sempre ficou claro que a doença do meu irmão não exatamente uniu nossos pais. Minha mãe se dedicou totalmente a isso e, sinceramente, nem sempre estava muito presente emocionalmente para mim, mas meu irmão estava tão mal que eu simplesmente entendi. Ela tem sido ótima desde então. Perguntei à minha mãe alguns anos atrás se ela e meu pai estavam felizes, e ela disse que o casamento é mais do que apenas romance e arco-íris, e que eles tinham uma vida juntos. O que não respondeu realmente à minha pergunta, ou talvez tenha respondido. Há cerca de 1 ano, finalmente percebi que meu pai estava tendo um caso e que isso já estava acontecendo há um tempo. Basicamente, encontrei um documento que indicava que ele alugou um apartamento do outro lado da cidade. Houve apenas um momento em que percebi, e minha mãe viu que isso afetou minha ficha, e ela apenas balançou a cabeça, e eu não disse nada. 2 dias atrás, descobri quem era a amante dele. É uma garota que estava na minha turma na escola. Izzy costumava namorar meu melhor amigo dos 14 aos 16 anos. Meu amigo ficou arrasado quando ela terminou com ele. Parece que ela fez isso porque conheceu meu pai. Ele alugou um apartamento e eles têm um caso há 5 anos. Confrontei meu pai e ele apenas me disse que não era da minha conta, que seu relacionamento com minha mãe tinha evoluído quando meu irmão ficou doente e que suas necessidades sexuais evoluíram e que Izzy pode satisfazê-las de uma maneira que minha mãe não pode. O quê? Ele disse, e minha mãe confirmou, que ele disse a minha mãe que planejava ter um caso com Izzy antes que isso começasse e que regras foram estabelecidas para que Izzy não pudesse vir à nossa casa, que ele ainda estaria em casa X noites por semana e que não gastaria mais de X com Izzy. Minha mãe deu sua permissão e essa tem sido a situação desde então. Minha mãe apenas disse que não quer discutir e que os relacionamentos mudam ao longo do tempo. Meu pai disse que iria para o apartamento dele pelo resto da semana enquanto eu me acalmava, mas que voltaria na segunda-feira e que não falaríamos sobre isso novamente. Tenho morado em casa durante a pandemia, pois minha universidade está fechada e não tenho exatamente para onde ir. Além disso, minha mãe não quer que eu vá. E meu irmão ainda está na escola e não sabe de nada disso. Estou fisicamente meio nauseado com toda essa situação, e não quero que ninguém saiba. Meu pai é simplesmente um total cretino. Eu não falava com a Izzy há muito tempo, mas lembro dela como alguém muito quieta e muito inteligente. Ela também é muito bonita. Os pais dela tiveram um divórcio muito complicado nos últimos anos da escola, e lembro dela ficando muito chateada com isso. Não consigo acreditar que ela tenha investido 5 anos de sua vida nisso. Meu amigo realmente a amava, ele passou bons 2 anos tentando reconquistá-la. Não sei o que fazer. Preciso de um teto sobre minha cabeça, mas não quero olhar para o rosto convencido do meu pai novamente. Odeio como minha mãe não consegue me encarar nos olhos. Sinto que meu irmão sabe que algo está acontecendo, e não quero mentir. É como se a casa que eu achava que era feita de tijolos fosse feita de palha, mas não sei se tenho coragem de derrubar tudo. Seríamos melhores assim? Pessoas da internet, uma nova perspectiva seria apreciada. Atualização. Para as pessoas que disseram que meu pai é um cara legal e está se dando bem, e que eu estava com ciúmes, eu sugiro buscar terapia para suas questões de autoestima torturada. Para as pessoas que disseram que era um casamento aberto ou um fetiche para minha mãe também, não. Eu entendo que a poligamia pode ser uma coisa boa para algumas pessoas, mas acho que muitas vezes envolve uma pessoa sendo egoísta às custas dos sentimentos do parceiro. Ficou muito claro que isso é o que está acontecendo aqui. No final, minha irmã descobriu o que estava acontecendo. Eu disse a ela que postei e ela agradeceu por proteger sua privacidade, mas ela estava bem com as pessoas sabendo sua idade e gênero. Então sim. Ela é uma garota e é uma adolescente. Percebo que meu instinto é protegê-la desde quando ela estava doente, mas na verdade ela é uma das pessoas mais fortes e resilientes que conheço e realmente não precisa disso. Quando meu pai chegou em casa, minha irmã e eu o confrontamos novamente. Ele estava um pouco assustado agora que minha irmã também sabia. Ele explicou tudo novamente.
Ele conheceu Izzy e ficou fascinado por ela, nojento, então ele disse a ela que gostaria de começar um relacionamento. Ele disse que começou se encontrando com Izzy para tomar um café e estabelecer regras com ela, e que também estabeleceu regras com minha mãe, mas quando minha irmã pressionou, ele admitiu que havia dito à minha mãe que queria o divórcio se ela ficasse no caminho. Isso realmente parece ser a traição mais estranha que já ouvi falar. Não que eu já tenha conhecido alguém que traiu. Durante o tempo em que ele e Izzy estavam conversando, meu pai encontrou um apartamento e o mobiliou para seus encontros. Dado que ao longo do tempo meu pai esteve cada vez mais ausente, minha irmã pressionou novamente por uma explicação e ele disse que começou com uma noite por semana, após o que ele levava Izzy de volta para a casa dos pais dela. Mas ao longo do tempo, eles começaram a passar noites juntos para ocasiões especiais e depois toda semana, até onde estamos agora, onde ele tem estado aqui metade da semana e a outra metade com ela. Ele também disse que o apartamento que eles usam agora não é o mesmo que usaram no início, pois agora é onde Izzy mora em tempo integral, enquanto o que eles tinham nos primeiros anos era apenas um apartamento tipo kitnet. Ele finalmente admitiu que consistentemente ultrapassou o orçamento que concordou com minha mãe que gastaria em seu caso. Minha irmã disse a ele que não estava mais feliz em ficar sob o mesmo teto que ele empacotou para ir morar com o namorado. Ela disse à nossa mãe que a ama e voltará quando meu pai tiver ido embora. Minha mãe meio que surtou e pediu para ela não ir, mas minha irmã apenas disse novamente que não quer nada com nosso pai e pegou sua mala e saiu pela porta. Acabei confessando tudo à garota que tenho visto há algumas semanas e fugi para lá também. Eu estava realmente hesitante, pois minha situação é extremamente nova e eu não queria dar a ela a impressão de que sou um cara nojento como meu pai. Ela acabou sendo muito compreensiva, mas prometi que isso é apenas uma solução de curto prazo. Um amigo da garota que estou vendo aparentemente tem um quarto disponível na casa compartilhada dele e estou cerca de 95% certo de que vou me mudar lá no início de maio. Pode ser um pouco complicado financeiramente, mas vou fazer dar certo. De volta ao nosso lar, minha irmã também entrou em contato com nosso tio materno, que acho que está intervindo para forçar minha mãe a iniciar um divórcio, pois essa situação é totalmente inaceitável. Se estivéssemos nos Estados Unidos, meu pai poderia ser acusado criminalmente. Preocupei-me em incendiar a casa, mas a casa já estava muito em chamas. Meus pais se separarão mesmo que pessoas que amam minha mãe tenham que intervir diretamente. Alguém comentou sobre a síndrome do sapo fervido, e acho que minha mãe é muito um sapo fervido, mas estou muito esperançoso de que possamos tirá-la dessa situação para um caminho mais positivo. E, no final, redigi uma mensagem de texto para Izzy, pois acho que tem o número dela salvo no meu telefone. Pensamentos sobre se seria sábio enviar seriam apreciados. Olá Izzy, meu nome, aqui. Meu pai provavelmente lhe contou que a família agora está ciente do seu envolvimento com ele. Quero apenas deixar claro que não temos nenhuma má vontade em relação a você pessoalmente e que lhe desejamos um amanhã melhor. O egoísmo do meu pai não deve ditar o seu destino e espero que você encontre o caminho para um futuro que não o inclua. Atualização final. Foram algumas semanas estranhas. Minha irmã agora está planejando voltar a morar com minha mãe. Ela também trará seu namorado com ela, tão estranho. Fui literalmente proibido de sair de férias com minha namorada naquela idade, mas acho que ela é apenas a filha mais nova que define suas próprias regras e tudo bem. De qualquer forma, tudo isso está acontecendo porque nosso pai partiu para sempre. Acho que vou me mudar, pois aos 21 anos simplesmente não quero morar no quarto da minha infância. Mas visitarei casa com bastante frequência. Minha namorada agora conheceu mãe e irmã, embora isso tenha parecido inesperado, foi bom e senti que nós, mãe, irmã e eu, vamos nos tornar uma família depois de tudo isso. Não tenho ideia do que está acontecendo com Izzy, mas vou manter a mensagem em rascunho por mais algumas semanas até a poeira baixar, mas então provavelmente a enviarei. Só quero explicar que não vou postar ou atualizar depois disso porque o Reddit é estranho. Como realmente estranho. Tantos comentários me dizendo para entrar em contato com os pais de Izzy, não importa quantas vezes eu dissesse que eles eram um desastre. Tantas mensagens me dizendo que sou virgem e tenho ciúmes do meu pai, incluindo algumas que eram estranhamente ameaçadoras. É tão bizarro ter estranhos gritando comigo na internet por não cuidar da minha vida quando minha mãe está sujeita a controle coercitivo há anos. Minha mãe começou a chorar sobre como meu pai a deixou presa e que ela não sabia como sair. Meu tio me disse em particular que ele tem algumas vibrações sérias de Sally Shalen aqui e estamos muito gratos por ter percebido o que estava acontecendo antes de meu pai pressionar minha mãe longe demais. Então,
Peço desculpas aos 95% são os que foram maravilhosos, incluindo aqueles que expressaram preocupação por estarmos assumindo o controle e tomando decisões pela minha mãe, porque essa é uma opinião válida e que precisamos considerar. Vocês são todos humanos maravilhosos e compassivos. Mas não tenham medo dos 5% restantes sentados ali com seus paus enrugados nas mãos, pensando na ideia de um homem de quase 40 anos trepando com uma garota vulnerável de apenas 16 anos. Realmente me faz perceber a insidiosidade do patriarcado e como ele saliva com situações em que as mulheres foram oprimidas. De qualquer forma, estou fora. Tudo de bom para a maioria de vocês, mas para aqueles que se divertem por meio da coerção, busquem ajuda. Certo. Hora da cerveja. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.